A paz do Senhor, sejam muito bem-vindos ao oitavo dia da nossa jornada espiritual sobre o coração que teme a Deus. Então, cada episódio tem nos conduzido a um entendimento mais profundo da vontade do Senhor. E hoje vamos falar sobre um dos pilares do temor verdadeiro, a obediência à palavra. Então, prepare o coração e Deus vai falar de uma forma clara e transformadora. Amém? Então, nos episódios anteriores, aprendemos sobre luz e escuridão, o livro selado, a religiosidade vazia, a falta de entendimento espiritual. Agora, esse estudo nos conduz para uma verdade muito direta. Qual é ela? A alma que teme a Deus é aquela que o obedece. Então, temor não é discurso, temor não é aparência, temor não é tradição, temor é costume, é obediência. E para aprofundarmos isso, começamos com um texto conhecido, mas que carrega um peso espiritual gigantesco. Qual é ele? João, capítulo 1, versículo 1. Vou repetir. João, capítulo 1, versículo 1. A palavra é o próprio Deus. Então, no que é que nos diz o versículo? No princípio era aquele que é a palavra. E ele estava com Deus e era Deus. Amém? Então, esse versículo muda tudo. Observe, a palavra não é um livro, não é uma pessoa, a palavra não é um texto, é o próprio Deus. Quando obedecemos a palavra, obedecemos a Deus. Quando rejeitamos a palavra, rejeitamos a Deus. Por isso, o temor está profundamente ligado à obediência. Então, a pessoa que teme, ela o que? Obedece. A pessoa que não teme a Deus, ela desobedece, mesmo estando dentro da igreja. Temor e obediência são inseparáveis. Então, qual é a fé temente a Deus? Eu vou perguntar a vocês: qual é a fé de um temente ao Senhor? E a resposta é direta. A fé do temente é obedecer a palavra. Não é sentimento, não é emoção e também não é costume. É obediência. O temente, ele leva a sério a Deus. Ele trata a palavra como absoluta. E ele sabe que Deus ele não muda de opinião. E ele alinha o comportamento com o que Deus ele nos diz. Prefere também obedecer a si mesmo e ao mundo e às tradições. Em Provérbios, capítulo 1, versículo 7, nós vemos um princípio do conhecimento. Esse versículo é bastante importante, tá? Vou repetir. Provérbios, capítulo 1, versículo 7. O que é que nos diz? O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Então, esse versículo divide a humanidade em dois grupos: os que temem ao Senhor e os que desprezam o quê? O seu conhecimento. Deixa eu fazer uma pergunta a você. A pessoa que não presta atenção na palavra, que está dispersa, que está entre os sábios ou entre os insensatos, você acha que essa pessoa que não presta atenção na palavra, que está dispersa, ela está entre quem? Os sábios ou entre os insensatos? A Bíblia, ela não deixa espaço para interpretações. Quem teme, busca conhecimento. Quem não teme, despreza o ensino. Em Salmos capítulo 111, versículo 10, nos diz: o temor e sabedoria caminham juntos. Vamos ler? Salmos capítulo 111, versículo 10. Nos diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Amém? Então, olha que profundo. A sabedoria aparece na prática, na obediência. A sabedoria não é saber, é cumprir. Quem teme a Deus demonstra bom senso em suas escolhas. Quem não teme vive pela própria cabeça e se perde. E onde há temor, há sabedoria. Onde não há temor, há confusão, impulsividade e decisões erradas. Já em Eclesiastes capítulo 12, versículo 3, vou repetir. Eclesiastes capítulo 12, versículo 13, fala sobre a essência da vida. Então agora chegamos a uma das declarações mais importantes da Bíblia. Vamos ler? Agora que se já ouviu de tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é essencial para os homens.
Amém? Então, Salomão, o homem mais sábio da história da Bíblia, analisou tudo: riqueza, prazeres, conquista, trabalhos, sucesso, fama, e concluiu: o essencial da vida é temer a Deus e obedecer. E aqui está um ponto essencial do devocional de hoje. Guardar mandamentos não é conhecer. Guardar é praticar. Temor sem prática não é temor, é apenas intenção. Então, o temente a Deus demonstra temor na atitude. Então, o devocional de hoje cita exemplos claros para a vida prática. Por exemplo, quando eu estou dando aula aqui de teologia, chegar atrasado na aula da palavra, conversar enquanto o instrutor ensina, não prestar atenção, tratar o ensino com indiferença, de respeitar o tempo de aprender. Então, essas atitudes mostram desprezo espiritual, não temor. Então, quem teme, valoriza o que Deus valoriza. Então, quem teme, honra o momento da palavra. Quem teme, coloca Deus em primeiro lugar. Por isso, a Bíblia diz que obediência é igual a temor. E desobediência é igual ao quê? Insensatez. Então, o que significa obedecer a palavra? Obedecer a palavra é levar Deus a sério, tratar a Bíblia como autoridade final, ajustar atitudes, pensamentos e palavras, fazer o que Deus diz, não o que sentimos, honrar a santidade de Deus, renunciar o que ele condena, praticar o amor, a humildade e a justiça, não selecionar mandamentos, não adaptar a vontade de Deus ao nosso conforto. E isso nos leva ao quê? A uma verdade. A obediência revela quem realmente tememos. Se tememos a Deus, obedecemos a Deus. Então, se tememos homens, agradamos homens. Se tememos a opinião dos outros, obedecemos aos outros. Se tememos a nós mesmos, obedecemos a nossa carne. Temor verdadeiro só existe quando a palavra ela é soberana. Então, como podemos aplicar esse devocional hoje na nossa vida? Hoje eu quero te convidar a três práticas. Primeiro, leia João, capítulo 1, versículo 1, e diga: Senhor, eu te obedeço porque tu és a palavra. Segundo, analise o seu comportamento. Minha vida revela obediência ou revela costume? E terceiro, escolha uma atitude prática de obediência. Então, hoje, por exemplo, pedir perdão, perdoar alguém, abandonar um hábito errado, chegar no horário, prestar mais atenção na palavra, praticar um ensinamento que você já vem adiando. Então, pequenas práticas revelam o quê? Um coração temente. Amém? Então, hoje nos despedimos por aqui. Que o Senhor continue falando ao seu coração ao longo desse dia. Que cada palavra plantada aqui cresça como vida e sabedoria dentro de cada um de vocês. Então, amanhã seguimos juntos nessa caminhada preciosa de conhecer o temor verdadeiro. Então, fiquem firmes, permaneçam na luz e que a paz de Cristo esteja com você. Até nosso próximo encontro.